Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Eu e estamos na luz. Primeiramente, não repara que eu tô um pouco rouco, não sei, eu tô me recuperando de um resfriado, mas enfim, taca ali pau nesse carinho. E se a câmera balançar aí, eu não tô dançando não, é porque eu tô no ar livre aqui e tá ventando muito. Mas vamos lá. Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. Essa semana eu estava conversando em família ali na mesa, como nós sempre fazemos depois de nossas refeições. E eu falei pro Luiz e estava conversando com a Vanessa sobre uma vez que eu levei a pior, tomei uma surrinha de graça lá no bairro quando eu era moleque. E aí saiu, mas ele levou uma surra de graça? Como assim? Quem que apanha de graça? E aí o Luiz falou, não pai, eu não corro esse risco não, eu não mato, eu não roubo, eu não... Aí eu falei, não, aquele velho discursinho que a gente já conhece. E aí eu falei assim, bom, fiquei pensando, né, pensativo, falei, opa. E aí eu peguei o gancho, falei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que não é só quando você faz o mal que vem o mal. Isso acontece com pessoas que de repente fazem somente o bem também. Então eu trago para vocês hoje 3 coisas que você tem. Eu não estou achando que eu acredito que você tenha, não. Você tem essas 3 coisas e essas 3 coisas que você tem desperta nas pessoas que estão ao seu redor ódio. Então, nossa, eu sou odiado e não estou sabendo? Provavelmente, tá? Quem tem essas 3 coisas é odiado. Isso pode ser virtualmente, ou seja, pela internet, pode ser pessoalmente, no seu ciclo de amizades, família, escola, igreja, enfim, em qualquer lugar. Eu te convido a ficar até o final porque hoje o assunto está quente. Eu fico muito agradecido por você estar aqui conosco. Se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Segue a gente no Instagram e no Facebook, muito obrigado. Fico agradecido, isso nos ajuda bastante. E você que está aqui chegando pela primeira vez, se inscreve, segue a gente. Estou deixando as redes sociais aí na tela para você. Instagram, Facebook. Aqui no YouTube também nós temos, todo sábado às 18 horas, vídeo novo. Então não esquece de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E nada melhor do que a gente começar falando da palavra. Abre comigo aí em Gênesis 37, se eu não estiver enganado é do 3 em diante, versículo 3 em diante. É onde aquela história que nós já conhecemos. Qual que é? É onde Jacó tem os seus filhos e o filho da sua velhice é José. E ele ama mais esse filho José, que é o filho da sua velhice, que os demais. E aí o Jacó, ele providencia uma túnica, um manto em especial para José. É um manto, uma túnica colorida, de cores, e presenteia José. E aí se você for lendo um pouquinho mais adiante, você vai ver que José, a Bíblia diz que José sonhou um sonho. E ele foi compartilhar desse sonho com os seus irmãos, que já não o tinham com, respeito e autoestima, muito pelo contrário, o ciúme ali predominava. E aí José vai com esse sonho para os demais e compartilha do seu sonho. A partir dali eles gostam muito menos e ali já começam, até na própria palavra se você ler, eles dizem que os próprios irmãos já não podiam conviver mais numa harmonia com José. Então justamente por causa do quê? Ciúme. Então o que eu estou querendo te trazer aqui com essa passagem de Gênesis 37 é que, primeira coisa, para você ser odiado, você precisa ser amado. Então, se você de repente hoje fala assim, Getúlio, mas eu não sou amado, eu não tenho quem me ama. De repente não é o seu cônjuge, de repente você não tem uma namorada, de repente você não é casado, você entendeu? Mas de repente você tem a sua família, de repente você tem seus pais próximos, você tem as suas irmãs, seus irmãos próximos. Não, Getúlio, eu estou bem distante, eu estou em outro lugar, mas ainda sim existem pessoas que te amam. Isso é no seu ciclo de amizade, no seu círculo de amigos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, seja na igreja, seja onde você estiver. O seu cotidiano, você tem pessoas que te amam. Algumas pessoas, lógico, a gente sabe, algumas pessoas elas não sabem demonstrar o amor que tem. E isso não é para qualquer um.
Mas o fator dela não demonstrar não significa que ela não te ama. Então, você tem que ficar muito atento a tudo isso. E essa questão do amor, além das pessoas, a gente tem que saber que o nosso Pai nos ama. E quando eu falo Pai, é o nosso Pai Celestial. Então eu estou citando aqui Deus. Então nós somos amados por Deus. Então a princípio, por isso que eu falei que você tem, eu não acho que você tem. Você tem as 3 coisas que eu vou citar aqui. Então a primeira delas é amor, você precisa ser muito amado. Porque ninguém hoje passa numa rua, uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que não está fazendo nada com ninguém e de repente você pega e fala assim, nossa, eu odeio essa pessoa. Não, ninguém odeia uma pessoa de graça sem ao menos conhecê-la. Então quando você tem um amor, a pessoa sabe que você é amada, você está dando certo, você está fluindo, o ódio desperta. Então ser amado é o primeiro deles. O segundo deles, não menos importante, e aqui não existe uma ordem, eu vou citar os 3, é você ter algo diferente. Então por que eu citei Gênesis? Por que eu falei da história de José? Porque José ganhou o presente do pai e essa túnica ela era diferente. Nenhum deles tinha uma túnica parecida. Então é algo físico? Sim, mas o que eu estou trazendo para você aqui hoje pode ser um dom. Pode ser uma facilidade que você tem. Eu tenho uma facilidade com números. Ótimo. Então é essa facilidade com números que vai ser algo que você tenha, que outras pessoas olham e despertam ciúme, ódio em você. Porque você tem algo diferente. Então além de ser amado, você ainda tem algo diferente. Você sabe para onde você quer ir, você sabe o objetivo, você descobriu o seu propósito. Então isso desperta nas pessoas ódio. Estou sendo muito claro aqui para vocês. E o terceiro item, então, além de ser amado, ter algo diferente, ser diferente, você ainda precisa, no terceiro, ter um sonho. Nós. Então deve ter perdido o foco aqui, eu coloquei a câmera num lugar diferente, que ela caiu, levou um chão aqui, mas não se importa com isso não. Foca na mensagem. Então falei de ser amado, você é amado, falei de ser diferente, falei de você ter algo diferente. Isso pode ser através de seus dons, das suas habilidades. E se você não descobriu, você vai descobrir, principalmente quando a gente está querendo viver o nosso chamado, viver o nosso propósito, para onde nós vamos. Então isso vai trazendo à tona cada vez mais as coisas que têm em a ver, estão em sintonia com aquilo que Deus programou para você. Então, pode ser que hoje você não saiba qual é, mas com o tempo você vai se descobrindo. E o terceiro, qual é o terceiro? Sonho. Todo mundo tem um sonho. Eu sonho, você sonha, nós sonhamos. Então, ter um sonho. O que José fez? Ele foi lá e compartilhou do sonho dele para os irmãos dele. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje é que cuidado para quem você compartilha os seus sonhos, porque não são todas as pessoas que vão entender o seu sonho. Principalmente se esse sonho ele tem a ver com Deus, se ele tem a ver com chamado, se ele tem a ver com propósito. São coisas espirituais que se discernem espiritualmente e através de pessoas espirituais. Pessoas que não estão no mesmo caminho ou estão em direção àquilo que você está buscando, podem não entender. E isso, mesmo com as pessoas que entendem, ainda assim fica difícil. Então, eu citei Gênesis 37, por quê? Porque a gente viu que a maior dificuldade de José, ela foi dentro de casa. Ela foi com seus irmãos, sangue do mesmo sangue. Então é por isso que eu falo para você, essas 3 coisas, nós temos que estar muito bem alinhados com elas, para que possamos entender e saber ser odiado. Nossa, mais essa ainda, tem que saber ser odiado. Porque é o seguinte, se você está buscando o seu chamado, o seu direcionamento, se você está indo rumo ao seu caminho com Deus, no caminho vão ter pessoas que vão odiar você. Isso é um fato, isso vai acontecer. E se você não estiver preparado para trabalhar com o ódio das pessoas, ou com as pessoas te odiando, com esse sentimento que é tão pesado, você não vai conseguir adiante. Então você tem que estar muito bem alinhado com tudo isso para saber lidar, inclusive, com o ódio.
Eu espero que esse vídeo tenha trazido de uma maneira diferente um entendimento, algo que possa vir a agregar junto ao seu cotidiano, junto a você, para que você fique firme na sua caminhada, para que você consiga lidar com as pessoas, inclusive que te odeiam. Porque é gostoso quando tem as pessoas que nos amam, é gostoso quando as pessoas batem no nosso ombro e falam, pô, legal, show de bola, parabéns, foi top, legal, bacana, é legal. Mas e as pessoas que nos odeiam? E as pessoas que estão por trás apenas ali esperando à espreita, esperando como leões? E aí, como que nós vamos lidar com essas pessoas? Então nós precisamos saber lidar, inclusive com o ódio. Então, quer dizer, daquela conversa de mesa que nós tivemos ali na refeição, foi ali que eu expliquei para o Luiz exatamente o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Para você ser odiado, você não precisa fazer o mal. Coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse é o mundo que nós estamos de passagem. Nós não podemos ficar olhando para tudo que acontece nesse mundo e ficar comparando e colocando peso ou tentando muitas vezes sermos juízes. Nós não somos juízes. Nós temos que saber quem somos, para qual finalidade viemos e qual é o nosso objetivo, o nosso foco. Espero que tenha aberto a sua mente esse assunto e esses 3 itens de uma maneira diferente como abriu a minha. Pense nisso.